Tainá, o suspeito de matar a jovem esganada, foi preso pela polícia. O Bom Dia foi o primeiro programa a mostrar essa história e esse caso aqui no programa. Nós temos imagens dele, nós temos imagens da Tainá, nós temos o assassino que foi preso na capital após o crime violento 16. Olha só, gente, que situação. Nós somos o primeiro canal, Miguel, a trazer esse caso. Eu me lembro, era o Lucas Rangel ainda, que estava numa manhã... Tá. Não, mas tem as imagens aí, nas 16, ok? Seguinte. Aí, ó, esse é o cara. Matou a própria prima esganada. Aí a foto da Tainá. Agora, tem um detalhe, hein? Nós somos o primeiro canal a mostrar esse caso. O Lucas Rangel foi lá no conjunto, onde ela morava, num condomínio de casas. Quando chegou lá, nós falamos ao vivo com uma vizinha. A vizinha relata que chegou na janela da jovem e olhou lá de dentro. Puxa, viu o corpo da Tainá já sem vida. Aí foram ver, ela passou a noite com o primo, tinha até droga no local. Até eu me lembro que no dia se suspeitou, não, ela tirou a própria vida, não, foi suicídio. Aí depois se constatou que não foi suicídio. Talvez ele até fez um ambiente para se pensar que era um suicídio. Mas o que chamou a atenção na época é que logo após a morte da menina, ele foge. Ele não aparece. Então, se ele não era culpado, por que ele não ficou, para assumir a bronca? Aí isso levantou a questão dele ser o principal suspeito da história. Depois se confirmou. Até que há o pedido de prisão, ele seguia foragido, mas foi preso na capital do Piauí. Tainá Silva já não está mais entre nós, mas o caso dela agora volta à tona na tela do povo, porque o suspeito de matar a jovem esganada. E por que eu falo que ele matou ela esganada? Dudu, como que se sabe que ela foi morta esganada? Porque recentemente, eu até compartilhei aqui no programa, trouxe aqui para vocês recentemente, que saiu o laudo dizendo que a jovem Tainá tinha sido morta esganada. E o primo dela, que cometeu essa atrocidade, foi preso pela polícia. A vítima foi encontrada morta dentro de um apartamento na zona sul de Teresina. O cara preso, eu tenho o nome completo dele e até o apelido. Erleson de Souza, vulgo Coquinho. O apelido é Coquinho. Ele foi preso em uma praça no centro de Teresina. Ele é o principal suspeito de matar Tainá da Silva Souza dentro do apartamento em 22 de julho desse ano, na zona sul de Teresina. A princípio, o caso era tratado como suicídio, mas após a investigação foi constatado que a vítima foi morta por esganadura. É uma informação até confirmada já pelo delegado Thales Gomes, que teve acesso ao laudo do corpo da jovem. Como já foi amplamente divulgado, havia representação e deferimento por parte do Poder Judiciário de um mandado de prisão temporária em desfavor do Erleson. Eu me lembro que eu divulguei a foto dele aqui no programa, conhecido como Coquinho, primo da vítima. Através de exame de DNA, foi comprovado que existia material genético do autor nas mãos da vítima. Sabe o que foi, o que fez a polícia descobrir que ela não foi, que ela não tirou a própria vida, mas que foi morta por ele? É que primeiro que saiu o laudo, dizendo que ela foi morta por esganadura. A segunda informação importante é que encontraram embaixo da unha dela pedaço do DNA, da carne dele. Ou seja, ela foi tentar se defender. Ela unhou este criminoso na tentativa de se defender antes de ser morta por ele, tá? Foi comprovado que existia esse material genético do autor nas mãos da vítima. E aí, à tarde, a DEOP recebeu informações de que ele se encontrava nas proximidades da Praça Costa e Silva, no centro da capital do Piauí. Foi dado cumprimento a esse mandado aqui em Teresina. A delegada Natália Figueiredo também esteve por dentro do caso. A delegada destacou ainda que o Coquinho apresentou versões contraditórias sobre a noite do crime. E quando entra em contradição, é porque tudo leva a crer que está contando mentira. Sabe aquela história de que, conta aqui uma versão, dali a pouco muda um fato, dali a pouco muda o outro, aí a história não se encaixa e de repente se comprova que é mentira. Por que eu falo que ele entrou em versões contraditórias? Porque ele chegou a afirmar que a prima teria saído de casa de madrugada e não retornado. No entanto, os vizinhos confirmaram que viram a Tainá pela manhã, horas antes do assassinato. Inicialmente tratado como suicídio, o caso mudou de rumo após os agentes encontrarem marcas suspeitas do corpo da vítima, ao lado do qual havia alguns remédios. A suspeita de homicídio foi confirmada após o exame revelar o DNA do criminoso no corpo da Tainá. Coquinho é primo dela.
Ele estava foragido desde o dia do crime, em 22 de julho, ou seja, completando aí um bom tempo que ele ficou foragido. Durante as investigações, a polícia constatou que o principal suspeito e a vítima não tinham conflitos e que, inclusive, a Tainá tinha um grande carinho pelo primo e estava o acolhendo em casa. Visto que Erleson estava sendo ameaçado na região onde morava e precisou ir embora do local, o suspeito, vale ressaltar, era usuário de drogas e praticava roubos e furtos na região onde morava. Segundo os próprios familiares, ele teria ido à casa dela. Ela teria o acolhido justamente porque ele estava sendo ameaçado na região que ele morava, disse a delegada Natália Figueiredo. Então, ele era um criminoso, usuário de droga, roubo e furto cometia, estava sendo ameaçado na região que morava, foi buscar abrigo aonde? Na casa da prima. E agora ele mata a prima de apenas 22 anos. Agora, o porquê que ele matou a prima? Ele estava munido de droga, de maldade? Foi o primeiro assassinato que ele cometeu e logo com a prima, que tinha um carinho muito grande por ele. Será que a prima não queria que ele usasse droga e ele, revoltado, decidiu matar? Será que ele tentou relação sexual com a menina e não conseguiu ou teve uma rejeição por parte dela e acabou aquele fora que ele recebeu fazendo ele tirar a vida? Óbvio que nada justifica, mas se procura também esclarecer se houve alguma motivação. Na palavra dele não dá para confiar, porque ele já mentiu em depoimento. Então, se a polícia falar, meu filho, por que você matou ela? Pode ser que ele conte uma versão que não seja verdadeira, como ele mentiu em depoimento dizendo que a jovem tinha saído de casa, sendo que os vizinhos viram que ela não saiu de casa. Agora, isso foi dentro de um apartamento que a jovem morava, no Torquato Neto, Zona Sul de Teresina. Então a gente está de olho na história, surgindo novidade a gente vai trazer. Inclusive eu acredito que, não sei se já está pronto, mas o Ivan Lima, nosso repórter, fez uma reportagem sobre o caso e daqui a pouco vai trazer mais detalhes sobre essa história aí que aconteceu envolvendo o caso da Tainá. Se já tiver a reportagem, libera, senão daqui a pouco a gente traz aí o Ivan Lima, que ele teve lá falando com a delegada Natália Lima, né? E também esteve com o pessoal do DHPP para trazer informações detalhadas sobre essa história que a gente está acompanhando desde o princípio. Prestação de serviço, previsão do tempo para o Piauí.